Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E essa semana iremos discutir um pouquinho aqui sobre posição prona, estratégia muito utilizada na terapia intensiva, principalmente após aí, né, a época da pandemia. Então aqui iremos compreender quais são os benefícios da posição prona, qual o racional por trás dela, quando utilizar, quando parar também de pronar o nosso paciente e quais são as situações que indicam e contraindicam esse tipo de intervenção. Então, se você tem essas dúvidas, você está no vídeo certo. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa aí também o sininho, compartilha esse conteúdo com seu colega e deixa o like aqui nesse vídeo. Bora pro vídeo. Então, beleza, gente. O que seria, do que se trata a posição prona? Vamos lembrar que, habitualmente, o nosso paciente crítico, o nosso paciente lá na UTI, ele tende a se manter em decúbito dorsal quando, né, esse paciente está no leito. Entretanto, o que acontece? Vamos também relembrar que a maior parte do nosso pulmão está na região posterior, tá? Estou falando em relação à área, tamanho, e na região posterior. E, a partir do momento que você tem um pulmão normal, então vamos partir da normalidade, você tem uma boa relação ventilação-perfusão acontecendo nas áreas pulmonares, naquelas zonas de oeste, tá? Principalmente quando você pega ali e trabalha na zona 2 de oeste, né? Zona 2, zona 3 e depois a zona 1, como os melhores pontos de ventilação e também de aeração, né? Melhor relação ventilação-perfusão. O que vai acontecer aqui? Veja bem, quando esse paciente deita, e vamos colocar agora o paciente com um processo inflamatório grave, como acontece na síndrome do desconforto respiratório agudo, esse paciente, por estar inflamado, por existir inflamação, e lembrem dos sinais associados à inflamação, um deles é edema. O que ocorre? O edema líquido. Então, esse líquido, ele tende a se deslocar de acordo com a gravidade. Então, veja que nesse exemplo aqui, você tem o paciente em supino, ou seja, em decúbito dorsal. As regiões, né, a região anterior, que passa a ser agora chamada de não dependente, né? Então, ela está para cima, com a ventilação adequada, só que a maior parte do pulmão não está na região posterior. Quando esse paciente deita, o que vai acontecer? O líquido, ele obedece o efeito gravitacional e vem também para a região posterior. Isso faz com que você tenha aqui, por exemplo, alvéolos colapsando. E, portanto, a maior parte do pulmão, que é posterior, passa a estar comprometida por colapso alveolar, secundário, né, a acúmulo desse líquido. O próprio coração, ele tende a pesar sobre o pulmão e também gerar um certo grau de colapso, tá? Dentre outros fatores que estão associados a manter esse paciente na posição supina. O que acontece? Quando você coloca esse paciente nesse caso aqui, ó, na posição prona, esses fatores desaparecem? Não. Eles só são mudados de posição. Quando você prona o paciente, coloca em um decúbito ventral, como nessa imagem aqui, o que é que você começa a perceber? Que aquele líquido, que antes ocupava a região posterior, ele se desloca para a região anterior. Qual é o benefício disso? Se a região posterior é a região que tem melhor área para ventilação, se essa região agora não tem mais líquido, já que esse líquido veio para a região anterior, o que vai acontecer? Melhora da ventilação, melhora na aeração da região posterior. Ou seja, passa a existir uma melhora da relação ventilação-perfusão. Consequentemente, esse paciente tende a apresentar uma melhora
em relação às trocas gasosas. Então, qual é a recomendação? A posição prona deve ser, ou ela está indicada, em pacientes que têm principalmente o diagnóstico da síndrome de desconforto respiratório agudo, tá? A SDRA, também conhecida como SARA, e com a relação PaO2-FiO2 menor do que 150. Então, pacientes que têm esse diagnóstico, principalmente nas primeiras 48 horas do diagnóstico, ele tem, né, e essa relação PF menor que 150, ele tem indicação de posição prona. Essa posição prona sendo mantida por pelo menos 16 horas por dia. Isso quem trouxe foi a nossa última diretriz de ventilação mecânica, que tem mais de 10 anos. Então, logicamente, existem alguns pontos aí que necessitam de atualização, mas o que sabemos hoje é, efetivamente, quanto mais tempo o paciente passar pronado, melhor, desde que o mesmo efetivamente responda à terapêutica. E essa resposta à terapêutica é evidenciada como nas primeiras horas, nas primeiras 4 a 6 horas, esse paciente tende a apresentar uma melhora sensível em relação à oxigenação, essa relação PO2-FO2 tende a subir, e também esse paciente tende a melhorar os valores de CO2. A PaCO2 desse indivíduo tende a cair. Por que vai cair? E por que é importante cair? É importante reduzir, porque esse paciente, devido também às estratégias ventilatórias, tende a apresentar hipercapnia. E essa hipercapnia pode levar a uma acidemia. Consequentemente, melhorar, reduzir os níveis de CO2 isso é extremamente benéfico para esse perfil de paciente. Tá? Quando parar, basicamente você para de pronar o paciente quando em supino, tá? Então imagine, pronei o paciente, deixei esse indivíduo pronado durante 16, 20 horas, 24 horas, retornei para supino. Quando você retorna esse paciente para supino, solicite uma gasometria. Se essa gasometria ela vem com a relação PO2-FO2 acima de 150, esse paciente não tem mais indicação de prona. Se ela novamente, né, em prona, o paciente estava muito bem, estava respondendo, melhorou a oxigenação. Botei em supino, colheu a gaso e a relação voltou a cair, está ainda abaixo de 50, pode novamente pronar esse paciente. Não tem limites em relação à prona. A pandemia trouxe exatamente isso, muitos pacientes sendo pronados 8, 10 vezes durante o tempo que ele permaneceu internado. Então, já sabemos aqui quanto tempo, pelo menos 16 horas. E quanto mais tempo, melhor. Quais são as contraindicações para? Observe aqui. Existem algumas contraindicações relativas, algumas contraindicações absolutas, e existem algumas condições que, por muito tempo, foram tratadas como contraindicação e que, hoje em dia, depois da pandemia, sabe-se que, utilizando uma estratégia adequada, pode se realizar. Mas, basicamente, quais são as contraindicações? Hipertensão intracraniana, fratura pélvica, fratura de coluna, hipertensão intraabdominal, tá? Pacientes com lesão abdominal, então, né, teve ali a abertura da região do peritônio, então, também é gestação, tórax instável, instabilidade hemodinâmica grave e uma equipe inexperiente. Se a equipe nunca pronou esse paciente, não é o momento, tá? Entretanto, se você tem ali uma pessoa da equipe que já tem essa experiência, essa pessoa pode liderar e pronar o paciente. Em relação à técnica, de 3 a 5 pessoas podem ser utilizadas para pronar, tá? E aí existem várias técnicas para a realização da mesma, e existem também aqui mesmo no YouTube vários vídeos mostrando esse processo de pronar o paciente. Tá? Então, basicamente, esse processo de pronação do paciente pode ser feito através aqui, ó, do jogo, jogo de lençóis, tá? Então, a passagem do lençol por baixo do paciente,
a equipe do outro lado vai puxar esse lençol, e só de puxar esse lençol, o paciente já tende a girar. Importante observar aqui a presença de uma pessoa que é destacada para cuidar da cabeça. Por quê? Porque uma das principais complicações desse procedimento é exatamente a extubação acidental, tá? Então tem uma pessoa ali que vai coordenar, vai controlar a cervical, observando o tubo, presença de acessos, né, para também não tracionar nenhum acesso, beleza? Então, essa é a técnica para pronar o paciente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Falamos aqui da posição prona, quando realizar, quando interromper, quais são as indicações, quais são as contraindicações e pincelamos aqui a técnica, né, como realizar esse procedimento. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho, deixa também o seu like e compartilha esse conteúdo com os seus colegas. E é isso, até o próximo vídeo.